Vamos lá. Os coliformes termotolerantes são importantes indicadores da qualidade da água e de processos de fabricação. Atualmente, sabe-se que a sua presença não indica apenas contaminação fecal recente, mas também falhas nos processos de fabricação, higiene ou ineficácia do tratamento da matriz estudada. Ok? Agora é com um grande prazer que orgulho um grande prazer e orgulho que eu apresento a Rebeca Leite, que é líder dos laboratórios DLS aqui no Brasil. Destacando um pouquinho as competências da Rebeca, quero destacar também que ela é bióloga pela Universidade Federal da Bahia, cursando especialização em microbiologia na Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia. Sua carreira profissional na microbiologia começou em 2018 na ALS, onde atuou como estagiária, auxiliar e assistente de laboratório, realizando ensaios analíticos em diferentes metodologias e na área da qualidade. Atualmente, ela é líder de laboratório, atuando principalmente na sua gestão. Pessoal, vocês vão ter aí à disposição do webinar um botãozinho chamado Question and Answers. Por ali vocês vão poder enviar dúvidas, que ao final da apresentação a Rebeca vai tentar ver o máximo possível dentro do tempo para responder, tá? E o chat também está aberto para que vocês possam se comunicar. Só peço que tenham atenção aí com relação à apresentação da Rebeca, ok? Um grande abraço e, Rebeca, agora é contigo. Prontinho, estava fazendo alguns testes porque estava congelada a tela, mas boa tarde para todos vocês. Quero agradecer a presença de todos. Eu espero que a gente tenha um bom tempo aqui de aprendizado e reflexão sobre esse tema tão importante, né? Então, como o Gustavo já me apresentou, eu sou Rebeca, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema tão interessante, que coliformes termotolerantes. Quem são eles? Vamos lá, pronto. Antes de especificarmos sobre esse tema, é importante a gente compreender um conceito também muito importante sobre os indicadores microbiológicos. E os coliformes termotolerantes estão dentro desse grupo. Então, que grupo de micro-organismos são esses? Que indicadores são esses? Esses micro-organismos, eles estão, quando presentes em uma matriz, que pode ser uma água, em alimentos, uma superfície, um solo, a sua presença vai fornecer importantes informações sobre a possibilidade de ocorrência de eventos que podem ter acontecido ali. Então, que eventos podem ser esses? Então, contaminação fecal, falhas no processo de fabricação de um produto, falha na higienização de um serviço, pode indicar também presença de outros patógenos, e comumente também nós conhecemos em relação também à deteriorização de alimentos. Esses indicadores microbiológicos não se detêm apenas a bactérias, mas a protozoários, fungos e vírus. Então, micro-organismos como indicadores no ambiente, na verdade, eles vão ser protagonistas nas histórias, eles vão nos contar histórias sobre o que pode ter acontecido naquele ambiente e nos ajudar a compreender e investigar todo um cenário de contaminação. Bom, nessa perspectiva, é muito importante que a gente tenha consciência sobre a importância da qualidade microbiológica nos ambientes. E a qualidade microbiológica da água, né, tanto a potável, rios, água subterrânea, dos alimentos também, dos solos e quaisquer matrizes que sejam, ela deve ser uma preocupação não apenas de órgãos reguladores, da autoridade de saúde pública, mas nós também que somos consumidores, porque quando esse conhecimento chega, a gente pode tomar uma ação. Então, é importante a gente compreender, entender a qualidade microbiológica da água, por exemplo, e estar atento ao filtro do bebedouro que a gente utiliza, a caixa de tanque do condomínio, se ela é higienizada da maneira, da frequência correta. E é tão importante falar sobre qualidade microbiológica, e principalmente na água, devido à suscetibilidade de contaminação que há nesse ambiente e também por
pela sua fluidez, ser também um veículo de contaminação para outros ambientes. Então, nós temos dados do Ministério da Saúde, do período de 2007 a 2020, por exemplo, falando sobre uma média de surtos de 662 de casos de doenças transmitidas através de veiculação hídrica e de alimento. É um número muito importante quando a gente vê os dados sobre doenças transmitidas através da água e de alimento, e esse é um número que, com certeza, não reflete o número real, porque muitos casos também não são registrados. Então, agora, falando realmente do nosso tema, os coliformes termotolerantes, na verdade, não é uma classificação taxonômica, mas é um grupo que nos serve como indicador microbiológico da condição de um ambiente, como a gente já falou, da água, dos alimentos. Eles vão contar histórias. E dentro dos coliformes, dentro do grupo de coliformes termotolerantes, nós temos uma divisão aqui, que primeiro são os coliformes totais. Dentro do grupo dos coliformes totais, nós vamos ter os coliformes termotolerantes, e dentro dos coliformes termotolerantes, nós temos aí o principal indicador e o mais conhecido, até porque não é da área técnica, que é a Escherichia coli. Então, basicamente, os coliformes totais, que também são indicadores microbiológicos, eles não vão refletir necessariamente uma contaminação fecal, mas falhas em algum processo, em alguma etapa, um sistema de distribuição, ou podem refletir, né, a presença de biofilmes em algum sistema. Os coliformes termotolerantes, sim, já começam a ter esse indício de contaminação fecal, tanto que há algum tempo eles eram chamados, até hoje também, mas o uso, né, dos coliformes fecais, ele tem entrado um pouco em desuso, porque eles eram indicadores específicos de incidência de contaminação fecal, mas hoje sabe-se que o grupo dos coliformes termotolerantes abriga também bactérias ambientais, presentes no solo, na vegetação, e nós trouxemos a Escherichia como principal representante do grupo, que indica, de fato, uma contaminação fecal. Então, ele é um indicador muito importante da qualidade da água e chama a atenção dos órgãos reguladores e de nós também. Bem, então, vindo para um termo mais técnico, para a gente entender a diferenciação de coliformes totais e termotolerantes, além da sua explicação, a gente pode diferenciá-los através de características morfológicas e do seu comportamento bioquímico. Então, os coliformes totais, na verdade, vão ser bactérias gram-negativas, em forma de bacilos, como nós podemos ver nessa micrografia. Elas são também oxidases negativas, e uma característica muito importante desse grupo, que é também dos coliformes termotolerantes, é a presença, né, de uma enzima chamada galactosidase, ou beta-galactosidase. A presença dessa enzima vai propiciar a característica mais importante dos coliformes totais, que é a fermentação da lactose. E nos coliformes termotolerantes, nós vamos ver uma diferença, né, entre total e termotolerante em relação à sua temperatura. Então, no processo analítico, as análises para coliformes totais, elas vão estar numa faixa mais abrangente de 35 graus, enquanto que para análise dos coliformes termotolerantes, nós vamos utilizar temperaturas mais altas, por isso o termo termotolerante, de 44 a 45 graus, e em algumas análises, como da água, por exemplo, utiliza-se uma faixa mais restrita de 44,5, com um erro bem menor ainda. E como resultado dessa fermentação, nós vamos ter o quê? A produção de ácido, de gás e também de aldeídos. Bem, caracterizando ainda esse grupo, é importante nós falarmos que eles fazem parte de uma família chamada Enterobacteriaceae, a maioria dos representantes. São bactérias também gram-negativas, elas são
amplamente também encontradas na natureza, mas elas estão presentes também no trato gastrointestinal. Então, a presença desses micro-organismos, inclusive da Escherichia coli, por isso é um indicador de contaminação fecal. E eu trouxe aqui algumas espécies e alguns gêneros muito importantes que caracterizam o grupo dos coliformes termotolerantes. Muitos, certamente, que quem não, mesmo não sendo da área técnica, já ouviu falar, como Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Pantheaglomeras e Citrobacter. E esse grupo é um grupo tão importante pelos seguintes quesitos. Primeiro, por ser um importante agente etiológico, ou seja, de transmissão de infecções, não apenas hospitalares, mas alimentar infecções através de contaminação hídrica também, da água de consumo. É um grupo muito importante, principalmente a Klebsiella e Escherichia coli, relacionado ao perfil antimicrobiano que essas bactérias têm, né? A resistência antimicrobiana, que é um assunto muito importante também. E para o que mais nos interessa é que é um grupo importante que indica as condições do ambiente. A Escherichia coli vai ser esse indicador, né, que vai falar, estará atentamente ligado à contaminação fecal, mas o restante do grupo, ele tem potencial patogênico, então é muito importante a sua pesquisa e investigação nas matrizes. Bem, nesse sentido, nós temos aí as legislações, que vão estabelecer o quê? Vão ser, na verdade, resoluções que vão definir limites específicos microbiológicos, físico-químicos também, mas para o que nos interessa é o microbiológico. Vamos estabelecer limites específicos, matrizes específicas, frequências distintas de como deve ser feita a análise desses micro-organismos. Então, por exemplo, aqui, a resolução CONAMA, número 396 de 2008, estabelece um padrão de água subterrânea para consumo humano. Ela diz que em 100 ml deve haver ausência de Escherichia coli e coliformes termotolerantes, justamente pela importância que esse grupo tem, nós já falamos. Temos também aqui a portaria número 888 de 2021, que também vai estabelecer um padrão bacteriológico também para consumo humano. Nós vimos aqui, chamando a atenção em vermelhinho, Escherichia coli, na saída, né, do tratamento de fonte de abastecimento e distribuição de pontos de consumo, a ausência em 100 ml, ou seja, a importância, né, e o papel patogênico que esses micro-organismos têm e da importância de não haver contaminação e incidência desse grupo nas amostras. Nesse sentido, nós, como já caracterizando os coliformes termotolerantes, nós vamos apresentar um pouco para vocês o nosso leque de ensaios para análise dos coliformes termotolerantes aqui na unidade ALS Bahia. Então, dentro dos principais ensaios e várias técnicas, nós vamos falar de algumas nos próximos slides, demonstrando um pouco o que nós fazemos no laboratório, a importância que isso tem para a sociedade e para questões de saúde pública. Antes de apresentarmos sobre o ensaio, é importante também a gente compreender geneticamente, bioquimicamente, o que acontece, né? Como é possível detectar a presença desses micro-organismos, já que são seres microscópicos, são seres que não é possível visualizar a olho nu, então como que se detecta no laboratório a presença desses micro-organismos? Então, na verdade, o princípio dos ensaios, dos métodos, né, e tradicionais, e muitos considerados ainda como padrão ouro, padrões, parâmetros robustos, eles vão, na verdade, oferecer condições e nutrientes importantes e seletivos, ou seja, que vão restringir o grupo para o crescimento do micro-organismo pesquisado. Para os coliformes totais, coliformes termotolerantes, há um sistema muito bem explorado na ciência, um mecanismo de regulação gênica muito importante, que é o Operon-LAC. Esse óperon, que é uma sequência genética composta por alguns genes estruturais muito importantes, eles vão ser responsáveis por sintetizar enzima específica
que é a beta-galactosidase, que é a enzima que vai ser responsável pela fermentação da lactose, como nós falamos no início. A fermentação da lactose é um ponto crucial e importante dos coliformes totais. É através do operon-lac, né, dessa regulação gênica, que esses genes estruturais eles vão ser transcritos, traduzidos em proteínas, que serão enzimas, e uma destas é a beta-galactosidase, que vai ser a enzima responsável por quebrar a lactose e fazer com que esse açúcar entre dentro da célula procariótica. Bom, dentro dos ensaios, o primeiro ensaio que nós vamos apresentar é a determinação de coliformes totais, coliformes termotolerantes e Escherichia coli pela técnica de número mais provável. Qual a aplicabilidade dessa técnica? Essa técnica ela pode ser aplicada para águas brutas, águas superficiais, efluentes brutos, efluentes tratados, bem como amostras sólidas e pastosas. E o objetivo dessa técnica, na verdade, é estimar a densidade de bactérias por uma técnica de probabilidade, onde o que é feito? Uma amostra, ela passa por diversas sucessivas diluições, e a partir do crescimento das bactérias nos tubos de ensaio, com uma combinação de tubos positivos e negativos, é possível estimar a densidade desses micro-organismos. Então, como é realizado este ensaio? Este ensaio ele tem duas etapas. A primeira etapa é chamada de teste presuntivo, porque o próprio nome já diz, presume-se que algo. E na etapa seguinte, nós vamos fazer a confirmação desses micro-organismos. Então, para o teste presuntivo, o objetivo é ver, né, a fermentação da lactose. Tendo os resultados positivos, nós vamos passar para o confirmativo, que vai ser a transferência das culturas positivas para meios de cultura mais seletivos. E quando eu falo mais seletivos, eu estou falando de um meio de cultura que vai restringir mais ainda o grupo, e eu também vou utilizar temperatura específica, diferente aqui da etapa presuntiva, onde o princípio é você enriquecer os organismos ali presentes para que haja o seu crescimento. Então, na etapa presuntiva, como nós falamos, nós temos o objetivo de averiguar aqui a fermentação da lactose. A temperatura utilizada é uma temperatura de 35 graus durante 24 a 48 horas, com o objetivo, como nós já falamos, de enriquecer os micro-organismos fermentadores de lactose. E a prova presuntiva positiva nós podemos ver aqui nesses 5 tubos à direita, resultados positivos para coliformes totais, a produção de ácido, indicada pela turvação do meio. Então, aqui a gente tem o primeiro tubo, aqui um tubo negativo, um tubo com meio de cultura estéreo, e nos demais seguintes nós vimos padrões de coloração diferente, indicando um resultado presuntivo para coliformes totais. É possível ver também em alguns tubos aqui a presença de um outro tubo invertido, que é chamado de tubo de Dura, e ele vai indicar a formação de gás para o resultado positivo desses organismos. Para a confirmação de coliformes totais, a gente passa de uma cultura menos seletiva para um meio de cultura mais seletivo. Então, vai consistir em quê? Na transferência da cultura positiva aqui do caldo, da etapa presuntiva, para o caldo confirmativo, que vai ser um caldo mais seletivo, por um mesmo tempo de incubação, né? E um tempo de 48 horas. Então, a prova
a produção de gás a partir da fermentação de lactose nesse meio é uma prova confirmativa para a presença de bactérias do grupo coliforme. Então, aqui na foto à direita, esse caldinho verde aqui, à esquerda nós temos o controle negativo e à direita, esse meio mais turvo, um resultado positivo. Esse meio de cultura também, essa etapa confirmativa para coliformes totais, a composição desse meio de cultura também há presença de sais biliares, porque há também fermentadores de lactose que são gram-positivos e esporuladores. Então, este meio de cultura, ele inibe o crescimento desses micro-organismos e fazendo realmente essa seleção dos bacilos gram-negativos fermentadores de lactose. Para a confirmação de coliformes termotolerantes, também vai ser consistido na transferência desse caldo da etapa presuntiva para um caldo seletivo, e aqui nós temos uma informação também muito importante, é que a incubação vai ser em 24 horas e a temperatura será também de 44,5, com um erro permissível de 0,2 graus. Então, a gente incuba esses micro-organismos neste meio de cultura, numa temperatura mais restrita, num tempo menor também, e num banho-maria com essa temperatura constante e com agitação para manter a homogeneidade da temperatura no equipamento onde ele estiver sendo incubado. Nesse meio de cultura também a presença de sais biliares que também vão inibir outros micro-organismos que não estão sendo pesquisados. O resultado será positivo quando houver a produção de gás. Então, aqui a gente consegue ver melhor esses 3 tubos à direita, os tubos de Duran, que são esses tubos menores aqui, e a gente consegue ver a formação do gás. Quando a gente compara com os da esquerda, que são os negativos, então, este é indicativo, uma prova confirmativa de coliformes termotolerantes na amostra. Para a confirmação de Escherichia coli, os meios de cultura possuem um substrato que, em sigla, é chamado de MUG. Quando esse resultado ele é positivo, né, cumprindo as mesmas etapas dos slides anteriores, e é incubado na mesma temperatura, 44,5 em 24 horas, é possível ver uma fluorescência no comprimento de onda específico, que é de 365 a 366. Então, essa produção de fluorescência nesse meio de cultura é prova confirmativa para Escherichia coli. Como resultado nessa análise, né, de número mais provável, como eu falei no início, serão feitas diversas sucessivas diluições, a fim, na verdade, realmente de tentar esgotar e verificar até onde vai o crescimento desses micro-organismos. Então, nessa combinação de tubos positivos e tubos negativos, é possível estimar a quantidade desses micro-organismos numa amostra. Mas também, além da técnica de número mais provável, existem outras técnicas também, e uma delas que nós vamos falar é a técnica de membrana filtrante. Essa técnica, ela pode ser aplicada à água potável, água subterrânea, águas minerais, salinas, desde que não sejam águas muito turvas, porque isso pode causar interferência na amostra. E é um método também quantitativo, só que em NMP se faz a estimativa da densidade microbiana. Aqui na técnica de membrana filtrante é possível quantificar unidade formadora de colônias em determinados volumes numa amostra. Então, essa técnica consiste em verter um volume da amostra num sistema de filtração, onde terá uma membrana com uma porosidade de 0,45 micrômetros, ou seja, com uma porosidade menor para reter os micro-organismos, e após a filtração, essa membrana de celulose, geralmente, ela é transferida para um meio de cultura em água, para que seja possível ver a visualização das colônias. Aqui na unidade,
nós conseguimos fazer a determinação de coliformes termotolerantes e Escherichia coli por unidade formadora de colônia por métodos distintos. Para a detecção de coliformes termotolerantes, utilizamos um meio de cultura seletivo diferencial e ele vai ter um sistema indicador que vai demonstrar a fermentação da lactose. Então, este meio de cultura, por exemplo, ele possui um indicador azul de anilina, e quando a fermentação da lactose é produzida também aí colônias com esses tons de azul até mesmo um pouco variados devido à capacidade de fermentação mista que esses micro-organismos têm, muitas vezes de produzir ácido aldeído. E temos para confirmação também do indicativo do crescimento desses micro-organismos nesse meio, o inóculo dessa cultura a 44 graus Celsius, 44,5 graus Celsius, no meio de cultura indicado, para determinar a presença dos coliformes termotolerantes. E é possível também, por membrana filtrante, existem meios de cultura específicos para detectar a presença de coliformes, de Escherichia coli, através de substratos cromogênicos, que vão ter uma ação, na verdade, enzimática nas análises e vão propiciar uma coloração muito específica dos micro-organismos no meio de cultura. Após esse crescimento aqui, né, nas colônias, nós temos aqui uma prova da oxidase negativa e uma prova bioquímica muito importante, que é chamada a produção de indol, que é a degradação do triptofano, produz o indol, e o indicativo disso é esse anel vermelho que nós podemos ver aqui. Um outro tipo de análise também, que nós dispomos do nosso leque de parâmetros em nossa unidade, é a determinação de coliformes totais de Escherichia coli por substrato cromogênico simultaneamente. Essa técnica ela tem a principal diferença das outras, é que não é necessário haver o crescimento dos micro-organismos. Então, ela consegue detectar simultaneamente coliformes totais e a Escherichia coli a partir do substrato que é colocado dentro da amostra. Então, em relação à sua aplicabilidade, é aplicável água potável, água subterrânea, minerais e salinas, e como nós já falamos, ela tem o objetivo principal de detectar simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, coliformes totais e Escherichia coli. E a unidade aqui, no resultado final, é presença ou ausência em CML, ou seja, diferente dos outros métodos analíticos, este é um método qualitativo, ele não consegue quantificar ou estimar a quantidade de micro-organismos, mas ele diz a presença ou a ausência. Então, como consiste? O fornecedor fabrica este meio de cultura, esse reagente, e no momento da análise, o analista ele dispõe esse substrato dentro da amostra, né, a partir de todo um processo, cumprindo todas as etapas, e a partir de 24 horas exatas, nós teremos resultados, que pode ser negativo para coliformes totais, positivo para coliformes totais e ainda positivo para Escherichia coli. Então, nós já vemos aqui o amarelinho, né, essa reação, dando essa coloração amarelinha para coliformes, e positivo para Escherichia coli. Nós vamos falar um pouquinho mais agora nesse slide. Então, qual, na verdade, é o princípio desse ensaio? Esse ensaio ele produz um substrato, tem um substrato cromogênico vem de cor, definido, que é um nome bem compridinho, né, mas a sigla deles é ONPG-MUG. E esse ensaio, ele é possível ser realizado nesses micro-organismos devido à presença de duas enzimas muito importantes. A primeira nós já falamos no início, presente em coliformes totais, que é a beta-galactosidase, e nós temos também a beta-glucuronidase presente
em Escherichia coli. Então, o que acontece? Quando o substrato é vertido na amostra após 24 horas, a gente tem esse resultado, quando é positivo, essa coloração amarela. Por que acontece isso? Porque a beta-galactosidase, que é uma enzima que vai clivar esse substrato, produz dois compostos, a beta-D-galactose e o ONPG, dando essa coloração amarela. Então, a coloração amarela é resultado positivo para coliformes totais. Mas a Escherichia coli, ela possui a beta-glucuronidase. E como esse substrato cromogênico, ele tem um MUG, né? Quando há presença de Escherichia coli, ela vai, e como a Escherichia coli tem essa enzima beta-glucuronidase, a glucuronidase vai clivar esse substrato e vai produzir uma fluorescência em um comprimento de onda específica, tendo então um resultado positivo para a Escherichia coli. Mas além de água, análise do solo, é possível também realizar a análise para determinação de coliformes totais, termotolerantes e Escherichia coli em superfícies. Então, qual a aplicabilidade desse ensaio? Em superfícies que podem ser planas, irregulares, utensílios, equipamentos, mão de manipuladores, tecidos. Então, na indústria cosmética, na indústria farmacêutica, principalmente, em setor alimentício, é necessário, com frequência correta, fazer análise dos manipuladores, das superfícies, para ver, né, o monitoramento microbiológico desses organismos, já que estão manipulando com produtos e insumos importantes na sociedade. Então, o objetivo dessa técnica é detectar qualitativamente a presença ou ausência dos coliformes termotolerantes, mas também de coliformes totais, quando for o caso, e Escherichia coli, se essa for a solicitação. Então, utiliza-se para essa técnica um instrumento muito conhecido, que ficou muito conhecido, que é o SWAB, que é essa haste flexível aqui, onde é realizada a coleta. Então, nós temos aqui um delimitador de superfície, onde é realizada a coleta na mão, os utensílios, os equipamentos, esteiras de produção. E o princípio é levar esse SWAB para um meio de cultura não seletivo. Para quê? Para enriquecer os micro-organismos. E a partir do crescimento desses micro-organismos, em um caldo não seletivo, fazer a transferência para caldos seletivos. Então, basicamente, esses ensaios eles vão ter essas etapas presuntivas, com o objetivo de fazer enriquecer, de fazer crescer, de criar um ambiente propício, né, entre aspas, desestressado, criar todas as condições possíveis para que eles possam se reproduzir e depois fazer a transferência, né, com o inóculo para um caldo mais seletivo e confirmar a presença desses micro-organismos. Depois de ter falado, né, dos nossos ensaios para análise de coliformes termotolerantes, é muito importante a gente falar do controle de qualidade, porque o controle de qualidade no laboratório ele vai ser a contraprova se os nossos resultados eles são confiáveis e imparciais para a emissão dos laudos. Então, no laboratório de microbiologia é realizado o controle microbiológico em todos os processos possíveis, desde a coleta até a chegada da amostra e todos os seus processamentos. Então, é feito também um controle que chama o branco de campo, leva-se um frasco microbiológico estéril com amostrador, é feito também os controles da análise
para averiguar, né, se o nosso sistema ele está adequado, o controle também de meio de cultura, fazendo testes de viabilidade, de especificidade, fazendo a caracterização das nossas cepas de referência, credenciadas, com os testes fenotípicos, genotípicos, além do monitoramento microbiológico ambiental do laboratório, controle de temperatura, umidade. Então, além desses ensaios, nós aqui na LS dispomos de um controle de qualidade rigoroso que vai assegurar a confiabilidade dos nossos resultados. Então, como considerações em relação aos coliformes termotolerantes, eu ressalto mais uma vez sobre a importância deles como indicadores de qualidade microbiológica da água, do seu potencial para a disseminação também de doenças como Escherichia coli, e eles representam um grupo de micro-organismos muito importante para as questões de saúde pública. Aqui está o meu contato, eu quero agradecer a participação de todos, eu espero que tenha sido um tempo muito proveitoso para todos vocês. Obrigada. Rebeca, você pode me ouvir? Posso sim. Perfeito. Nós temos duas perguntas que chegaram aqui dentro do Question and Answers. Na verdade, uma foi um elogio do Sebastião Gonçalves, muito obrigado. Ele disse que parabéns pela apresentação, foi excelente. Muito obrigado, Sebastião. E um atendente anônimo aqui, ele diz que a LS da Bahia e São Paulo, todas as análises microbiológicas são acreditadas pela NBR 17025? Oi, Gustavo, nem todas, nem todas. Ah, perfeito. Muitas são, a maioria são acreditadas pela 17.025. Obrigado, Sebastião, viu, pelo elogio, e todos vocês também aí no chat. Muito obrigado pela apresentação, viu, Rebeca? Foi um prazer ouvir você, a gente reconhece seu amplo conhecimento e sua experiência, e podemos transmitir esse conhecimento de maneira super agradável aqui pelo webinar, sem perder o rigor científico necessário. Quero também reforçar que este conteúdo estará disponível dentro da nossa plataforma do YouTube, dentro das próximas horas. Todos os presentes receberão um e-mail com uma pesquisa que vocês poderão responder exatamente avaliando o nosso webinar e também sugerindo novas opções, temas, dando sugestões que quiserem, tá bom? E o seu contato, Rebeca, também estará neste e-mail, que se por acaso alguém tiver alguma outra pergunta, poderá encaminhar diretamente para você. Então, para todos, muito obrigado, tenham uma boa tarde e uma excelente semana. Tchau, tchau!